Olá, igreja. Vamos ver o que conseguimos fazer aqui nesta manhã. Os homens, eles estão em retiro. Eles estão lá, num secreto, num lugar que a gente chama de casa do oleiro, vivendo um processo, dando continuidade a um processo de transformação. Nós, mulheres, estivemos lá no último final de semana. Quem esteve lá? Levanta a mão. Amém, amém. Tá melhor, Dê. Glória a Deus, amém. E quando o pastor Sebastião me incumbiu de trazer a palavra, nesse domingo de manhã, eu perguntei ao Espírito Santo, o que o senhor quer falar para a tua igreja? Que mensagem o senhor quer que eu traga? Sobre o que é para a gente conversar como igreja? E ele falou para mim, traga a ministração do De Volta ao Jardim. A ministração do De Volta ao Jardim é uma ministração que ela acontece no contexto do retiro da Casa do Oleiro, e ela acontece justamente no domingo pela manhã. Nada do que acontece na Casa do Oleiro é segredo. Quem trabalha com segredos é o diabo. Deus não trabalha com segredos. Muito pelo contrário, ele diz que todo segredo será revelado, né? Então, não há problema nenhum em a gente trazer uma mensagem para esse contexto, adaptada para a igreja, para homens e mulheres. Porque, normalmente, eu falo do De Volta ao Jardim só para as mulheres. E agora, pela manhã, foi ministrado, deve estar sendo ministrado para os homens, o De Volta ao Jardim. Para poder estabelecer um relacionamento com Deus, para poder entender qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. Eu ministrei algumas sextas-feiras atrás também, falei sobre limitações da alma, e também trabalhei dentro desse contexto de que a gente precisa entender o que aconteceu lá no início, onde é que a coisa desandou, onde é que a coisa deu errada, para que a gente possa estabelecer um conserto. Porque as estratégias do diabo, elas continuam sendo as mesmas. Ele continua trabalhando com a alma humana da mesma forma que ele trabalhou lá no jardim com Adão e Eva. Então, nós precisamos voltar lá para entender, né? Que jardim é esse? É possível voltar para esse jardim? É possível se estabelecer de novo naquele lugar? De forma literal, não. Né? Não dá. Deus, inclusive, protegeu aquele jardim para que o homem não pudesse voltar lá e vivenciar uma morte eterna, porque lá também estava a árvore da vida, não só a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim ele foi um lugar construído adequado e perfeitamente para servir de habitação para o homem e para a mulher. O homem e a mulher foram colocados no jardim. Quando eu estava pensando hoje de manhã, quando eu levantei para orar e adorar, eu estava lembrando de algumas coisas que eu vivenciei no meu processo de conversão, no meu processo de transformação. E como as estratégias do maligno, elas continuam sendo as mesmas, e ele age na nossa mente. E foi isso que ele começou a fazer ali no jardim, né? A agir na mente do homem e daquela mulher, a plantar pensamentos que trouxeram dúvida, mentira, engano, e ele continua fazendo a mesma coisa. Quando eu fui para a faculdade, eu vivi um contexto bem hostil assim, de conhecimento acadêmico. E, como eu deixei claro, assim que eu pude, o meu posicionamento cristão, eu sofri muita perseguição. Não uma perseguição declarada, né? Não era porque hoje não se pode uma perseguição assim declarada, mas aquela perseguição sutil, aquelas alfinetadas, né? Então, durante muitas aulas, a palavra de Deus ela era motivo de deboche, o cristianismo era motivo de deboche. E teve um trabalho da faculdade em psicologia social que, não coincidentemente, caiu na minha mão, na mão do meu grupo, para eu montar um estudo sobre teologia da libertação. E eu falei, estão querendo me pegar, né? Estão querendo me pegar aqui com essa teologia da libertação. E meu professor ateu, em nome de Jesus, ele ainda terá um encontro com Deus, uma pessoa séria, muito ética, um excelente professor, aprendi muito com ele.
Mas ali eu estava diante de uma situação complicada, porque eu sabia que ia ser mais um momento da palavra de Deus virar motivo de deboche, de confronto, enfim. E aí eu lembro que quando eu estava preparando aquele... e aí as minhas colegas de grupo, as minhas amigas, elas falaram assim, Márcia, esse trabalho aí está com você, porque teologia da libertação, campo da teologia, conversa lá com teu marido, não vamos nem entrar. Eu falei, tá, meninas, pode deixar comigo que esse trabalho eu assumo. Vamos lá. E aí fui retomar, né, o que está por trás da ideologia, da filosofia, da teologia de libertação. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar. O Espírito Santo, naquele momento, ele me deu uma estratégia. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque como é que eu vou calar a boca de todo mundo? Porque, senão, essa apresentação não vai ter fim quando eu trouxer, né, o que está por trás da tua palavra. Porque o fundamento é a palavra. E aí, quando eu estava preparando, né, o trabalho e tudo, o Espírito Santo me fez lembrar de mim mesma. Ele falou assim para mim, Márcia, lembra quando você não acreditava na palavra? Quando não fazia nenhum sentido para você? Eu falei, lembro bem quando não fazia nenhum sentido. Aí ele falou assim, pois é, para aquelas pessoas é a mesma coisa. Elas não têm o entendimento que você tem, elas ainda não interagiram com a palavra de Deus e ainda não descobriram que essa palavra é viva, eficaz, né? Elas não sabem, elas estão em completa ignorância com relação a isso. Então, se você for lá para debater o conteúdo bíblico, não vai dar certo. E aí ele me deu uma estratégia. Antes de começar a apresentar o trabalho, eu falei assim para a turma, né, lá para os professores. Eu falei, olha, então, hoje nós vamos entender o que é a teologia da libertação, mas eu quero dizer que essa é uma teoria que ela foi totalmente retirada da Bíblia. Então, se vocês entendem a Bíblia como uma teoria, e vocês podem entender ela como uma teoria, ela é uma teoria tanto quanto a teoria freudiana, quanto a teoria lacaniana, quanto a teoria de Skinner. Se vocês quiserem analisar dessa forma, vocês podem. Ela é uma teoria tanto quanto outra. E, como, então, uma teoria, para eu me apropriar dessa teoria, eu preciso entender que a Bíblia ela foi escrita para aqueles que creem em Deus. Ela não foi escrita para quem não crê. Quem não crê não vai entender absolutamente nada do que eu vou falar, porque ela foi escrita para aqueles que creem, para aqueles que entendem que há um Deus criador, que criou os céus e a terra, que criou o homem e a mulher, que mandou Jesus para depois morrer e nos salvar. Então, a Bíblia ela é escrita a partir desse pressuposto teórico. É para aqueles que creem. Então, se você nunca estudou a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, eu te convido a um dia examinar as Escrituras para você entender o que Deus queria comunicar para aquele povo. Ele não estava interagindo com quem não cria na tua palavra. Vocês acham que alguém questionou o que eu estava dizendo? Vocês acham? Não. Porque se eles começassem a questionar o que eu estava dizendo, eles abririam, né, uma discussão sem fim para que aquilo que eles creem também fosse questionado. E não é assim. Só que hoje isso começa a fazer sentido para mim também no ambiente cristão. Porque eu descobri na minha caminhada cristã que tem um monte de gente dentro da igreja que não crê. Sabia que tem um monte de gente dentro da igreja que nem crê na história da criação, que diz que Adão e Eva foram colocados no jardim e acreditam que isso é uma história mitológica, que é um mito? Doido isso, né? Por isso que lá, quando Jesus morreu, quem foi que falou que só acreditaria se visse os cravos na mão? Tomé, né? Lembra? Tomé teve uma atitude incrédula. Não foi? Ele falou assim, ó, não acredito, se Jesus não aparecer para mim, se eu não ver a marca nas mãos dele, pode esquecer. Jesus é tão bom que apareceu para ele e mostrou as marcas na mão. Então, essa palavra é para você também. Se você não crer, nada do que é falado aqui fará sentido para a tua vida. Nada. Se você não entende que Deus quer se relacionar com a gente através da palavra dele e interagir, a teologia,
Ela é ótima, ela é uma ciência maravilhosa e ela nos ajuda a entender a palavra, o contexto histórico e tudo. Mas eu tenho que dizer uma coisa com muito carinho. A teologia não vai salvar ninguém. As áreas da ciência não vão salvar ninguém. Nós só seremos salvos de verdade, viveremos aquilo que Deus tem para a gente, através de uma interação de intimidade com a sua palavra. Amém? Então, para que a gente possa entender onde é que a coisa desandou, a gente precisa voltar aqui para o jardim. Tá? O conhecimento do bem e do mal e a eternidade foram plantados no jardim, literalmente plantados. Havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal e havia uma árvore da vida. Elas estavam lá. Não foi assim? Mas algo deu errado. O homem e a mulher se desviaram do propósito original. Deus estabeleceu um propósito eterno, criou o homem, imagem e semelhança dele, não é assim? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, Deus já começa a dizer para a gente como é que Ele pensou, como é que Ele idealizou e como é que Ele começou a formar todo esse universo. E dentro desse universo, Ele criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dele. Não foi assim? Lá no 1:26 ele diz assim, olha, depois que Deus criou todo o universo, que Ele criou a terra, com tudo que havia, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, e ele está dizendo no plural, e aí o contexto teológico vai dizer para a gente que ali estava presente a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós somos criados imagem e semelhança de Deus, nas características de Pai, de Filho e de Espírito Santo. E a Casa do Oleiro fala que precisamos aprender a nos relacionar com Deus através dessas 3 pessoas. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força que nos impulsiona. O Espírito Santo não é uma força que nos empodera. E, para falar bem a verdade, eu não gosto muito desse termo empoderamento. Porque o empoderamento, ele coloca você numa... Quando você vai pesquisar sobre a origem dessa palavra e o que ela significa, ela coloca você numa posição de que é você que se empodera, de que você pode, de alguma forma, trazer ou se apropriar desse poder. E é o contrário, porque a Bíblia diz que a gente precisa diminuir para que ele cresça. Então, na verdade, é um desemporar. É isso aí. Nossa, travou. Desempoderamento total para que ele se aproprie das nossas vidas e aí a gente possa fazer as obras maiores que ele disse que nós faríamos, tá? Então, lá em Gênesis 1, 2 e 3 é que vai contar essa história. Então, nós vamos passear um pouquinho por esse jardim. Ele era um lugar agradável. Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Visitava o homem e a mulher. Olha lá. A origem da humanidade. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nada que brotasse da terra, né? Ele ainda não tinha feito chover. Então, o Senhor Deus, olha só, depois que Ele irrigou a superfície do solo, depois que Ele colocou muita água no solo, Ele formou o homem do pó da terra, então do barro, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou um ser vivente. E ele colocou primeiro aquele homem no jardim. E eu creio, vamos tentar contextualizar aqui, que Deus começou a apresentar aquele ambiente para o homem. E ele falou para o homem, você vai dar nome para todos os animais, viventes na terra, no mar, em tudo, você vai cultivar esse jardim. Deus disse para ele, você vai cultivar esse jardim. Então, Deus deu um monte de orientação para aquele homem, e aí, claro, aquele homem começou a passear por aquele jardim, com certeza se encantou com aquele jardim, e Deus começou a conversar muito com ele sobre o que ele deveria fazer, e de repente ele olhava todos os animais, macho e fêmea, e ele deve ter ficado procurando, será que eu vou achar alguém assim, meio parecidinho comigo, na mesma forma que eu, que não anda de 4 patas, né? Acho que ele começou a ficar curioso, e aí Deus falou assim, olha que eu vou fazer alguém semelhante a ele também, e ele dormiu um sono profundo, e nesse sono profundo Deus tira uma costela e faz a mulher, e fala, aqui está, e ele diz, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, não é isso? E aí ele se encanta com aquela mulher,
certo? Só que eu quero voltar um pouquinho em algo. E essa mulher foi feita para auxiliar e corresponder a esse homem. Então, olha só, Deus cria o homem primeiro e dá algumas habilidades para esse homem. Eu gosto muito do que o pastor Cote fala. O pastor Cote diz assim, que ele deu para o homem o dom de autoridade, por isso que ele ensinou ali sobre o jardim e falou, olha, você vai colocar nome aí em todos os animais, você vai reinar aí nesse jardim, e depois ele fez a mulher para corresponder a ele. Corresponder, o que é corresponder? Quando na minha tradução, eu li corresponder, essa palavra me chamou muita atenção. Olha só o que é corresponder. É ser conforme, é ser equivalente, é ser proporcional, é corresponder às expectativas. Isso quer dizer que a mulher foi criada proporcionalmente ao homem, com características diferentes, mas complementares. E é isso que nós não entendemos até hoje, e ficamos nessa briga aí, desde o Jardim do Éden, primeiro machismo, depois feminismo, não sei mais o que vai vir de ismo daqui para frente. Mas estamos nessa eterna confusão desde o jardim, mas o propósito original de Deus era uma mulher que correspondesse a esse homem. E aí o pastor Cote diz que Deus deu para o homem o dom de autoridade e deu para a mulher o dom de influenciar. E ela continua influenciando até hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, um criador perfeito, ele criou um homem e uma mulher semelhante a ele, de forma perfeita, e os colocou num ambiente perfeito. E, sendo perfeito, corpo perfeito, saradinho, alimentação adequada, água adequada, sono adequado, tudo perfeito, e eles erraram. Porque teve algo que Deus deu para o homem e para a mulher, e que ele não tira, e que ele não vai tirar nunca, que é o poder que a gente tem de escolher. Livre-arbítrio. Deus não tira do homem a liberdade que ele tem de fazer as suas próprias escolhas. O que ele gostaria e o que ele anseia é que a gente pergunte para ele o que deveríamos escolher, o que deveríamos fazer. Que nós buscássemos uma sabedoria que vem do alto. É isso que ele espera que a gente faça. Mas o que deu errado? O que fez com que a mulher chamasse a atenção da serpente? Por que será que a serpente foi conversar com a mulher e não foi conversar com o homem? Por que ela escolheu a mulher num primeiro momento para enganar? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fico me perguntando isso e já me perguntei muitas vezes. Porque entender por que a serpente começou pela mulher traz à existência quem eu sou, qual é o potencial que eu tenho diante de Deus, e aquilo que está em mim, que é completamente suscetível à voz do inimigo. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho, tá bom? Só que tem algo que me chama atenção aqui, tá? Numa das vezes que eu estava lendo o relato da criação, se vocês prestarem atenção lá na origem da humanidade, quando Deus diz que havia no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e que dessa árvore o homem não deveria se alimentar, quando Deus dá essa orientação para o homem, de acordo com o relato aqui, que segue, ok? Ele não tinha feito a mulher ainda. Dá a entender que a mulher ainda não tinha sido criada. Então, aqui tem uma coisa curiosa. Sabe por quê? Porque a mulher surge. Eis que surge a mulher linda, formosa, e o homem fica encantado. Tenho certeza que ele ficou encantado com alguém semelhante a ele e com quem ele pudesse interagir ali. E eu, cá com os meus botões, acho que quem passou essa orientação para a mulher foi o homem. Porque não é assim a comunicação de Deus, através do sacerdócio que ele estabelece? A mulher não foi feita para auxiliar? Isso não quer dizer que Deus não fale com a mulher. Claro que ele fala. E eu vou mostrar para vocês como é que Deus fala com as mulheres. Porque Deus fala com as mulheres de um jeito diferente que fala com os homens. E isso é que, às vezes, a gente não entende. Então, eu acredito que o homem chegou lá para a mulher e falou assim, olha aqui, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo esse jardim lindo e maravilhoso? A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Olha quanta fruta maravilhosa, olha quanta coisa maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso. Mas aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer nem tocar. Por quê? Porque quando a serpente pergunta para a mulher, o que foi mesmo que Deus disse?
Ela coloca em dúvida primeiro. O primeiro pensamento que ela coloca é a dúvida. O que foi mesmo que Deus disse? Não, Deus disse que nós podemos comer de tudo que está no jardim, podemos usufruir de tudo, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore a gente não pode comer nem tocar. Deus não tinha dito que não podia tocar. Deus disse que não poderia comer. O que eu acredito que aconteceu? Nesse processo da serpente enganar Eva. Eu acredito que a mulher se aproximou, a Bíblia diz que ela primeiro desejou, não é? Olha só o que a serpente começa a trabalhar no coração dessa mulher. Começa a trabalhar com o desejo. O desejo das mulheres, eles são completamente insaciáveis, não é assim? A serpente convenceu a mulher de que lhe faltava algo. Foi isso que ela fez. Ela falou, olha, você não tem tudo ainda. Te falta alguma coisa. Então, a serpente, muito astuta, trabalhou na alma feminina, convencendo ela de que todos aqueles sapatos na sapateira ainda não eram suficientes. Faltava uma rasteirinha, faltava uma sapatilha, faltava alguma coisa. Certo? E aí, ela olha com desejo, não é assim? Eu posso até estar lá nossa, está me faltando uma sapatilha pink. Mas se eu não for no shopping, é que agora tem a internet, né? Mas se eu não for no shopping, eu não vou comprar sapatilha pink, não é? Se eu não me render à tentação, porque naquele mês eu não posso comprar mais uma sapatilha, eu não vou comprar, não é assim? Se eu não acessar lá os sites, eu simplesmente não vou comprar. Então, ele continua trabalhando da mesma forma. E aí, eu acredito que houve já um probleminha de comunicação ali entre o homem e a mulher. Eu acredito. Porque daí a mulher toca. Ela tocou, não morreu, o que ela fez? Comeu. Comeu. Então, homens, fica a dica aí. Vocês precisam ser mais claros quando vocês vão conversar com as mulheres. Sempre falo para o Marco assim, ele começa, eu falo assim, fala logo, o que você está querendo falar? Pode ser bem claro, pode falar. Onde você quer chegar com aquilo que você quer me falar? Ele já me conhece, sabe que eu sou meio teimosinha, de vez em quando, estou trabalhando isso, então ele vai com cuidado, mas eu falo assim, não, fala logo, vai, fala logo, o que é, o que não é para fazer, o que eu fiz errado, fala logo. Então, eu acho que o diabo, a serpente, ela já estava ali, né, sondando e trabalhando alguns pensamentos danosos no homem e nessa mulher. Mas o que essa história mostra é que uma mulher ela é capaz de mudar uma realidade. Me desculpe, mulheres, e eu me incluo nisso. Se nós temos o dom de influenciar, foi por isso que a serpente escolheu a mulher. Porque ela, muito astuta do jeito que era, sabe que se ela chegasse para conversar com o homem já ia dizer logo, o quê? Uma serpente falando? Ai, sai para lá! Ele não ia nem dar bola, provavelmente. E a mulher deu voz àquela conversinha. Nós somos acolhedoras, né? Afetuosas. A gente não se espanta com muita coisa. Isso que é verdade, né? A gente não se espanta. Foi dando ouvidos para aquela conversinha, e aí Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia para conversar com esse homem, com essa mulher, a mulher começou a se perder ali com os muitos afazeres, com aquela conversa boba no ouvido dela. Acredito que o homem também viu aquilo, deve ter achado meio esquisito, mas também não fez nada. Por que ele não falou para Deus na viração do dia? Por que ele não falou, pai, está acontecendo um negócio bem esquisito aqui nesse jardim. Tem uma serpente que fala. E ela falou para a mulher que a gente não tem tudo ainda, que está faltando alguma coisa. E que, na verdade, se a gente comer daquele fruto, nós vamos ser conhecedores do bem e do mal e seremos igual a ti. O que Deus teria falado para ele? Teria falado, manda essa serpente embora do jardim. Deus teria dado uma voz de comando para o homem. Teria dito para ele assim, sai fora com essa serpente, manda ela embora. Olha, expulsa ela a pontapé se for necessário, porque ela é mentirosa. Vocês já foram feitos imagem e semelhança. Ela está enganando. Não teria sido assim? Mas a serpente começa a trabalhar no desejo que a alma humana tem de ser autossuficiente. Não é? Ele
começou a trabalhar. Não, se eles foram criados imagem e semelhança de Deus, eles vão querer ocupar o lugar do Criador. Eles vão querer. Então, a serpente começou a convencer essa mulher, e essa mulher convenceu quem a comer o fruto? Quem é que ela convenceu a comer o fruto? O homem. O homem. Será que continuamos fazendo isso até hoje ou não? Eu, quando quero convencer o Marco de alguma coisa, sei bem as armas que eu posso utilizar para convencê-lo de alguma coisa. É ou não é? Ele, quando quer me convencer de alguma coisa, tem muita dificuldade, porque os meus argumentos são infinitos. Infinitos. Ele se cansa, né? O homem se cansa. Ai, tá bom. Pede tanto, não é assim? O Pedro pede 1000 vezes a mesma coisa, ele diz não. A Cauana pede meia vez a mesma coisa, ele diz sim. A nossa capacidade de influenciar é muito grande. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar a minha condição de mulher e para aquilo que eu fui criada, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha alma justamente nisso. Ele falou, Márcia, você precisa recuar. Você precisa recuar. Eu falei, como assim recuar? Eu sou auxiliadora idônea, ajudadora. Como que eu vou recuar? Se eu recuar, o que vai ser dele? Se eu recuar, o que vai ser do Pedro da Cauana? Se eu não der os meus pitacos, se eu não dizer, eu tenho uma visão muito mais clara sobre o que está acontecendo do que ele. E aí o Espírito Santo foi me falando, é verdade mesmo. Você muitas vezes tem uma visão muito mais clara do que está acontecendo do que ele. Mas sabe qual é o lugar que você foi criada para ocupar? Lembra quando Jesus se encontra com Marta e Maria? Estava Marta lá, cheia de afazeres, fazendo um monte de coisa, não é? E Maria se colocou logo aos pés de Jesus, não foi assim? E a Marta brava com a Maria, bravíssima. Ô Jesus, olha aí ela. Não está me ajudando, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, cuidando de tudo sozinha. E ela está aí, ó, aos seus pés, está fazendo nada, preguiçosa, não quer me ajudar. Jesus falou, Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte. Nós fomos criadas para buscar todo o discernimento e para poder ser essa auxiliadora idônea aos pés de Jesus. E com o homem, o que ele faz? O que ele faz com Pedro? O que ele faz quando ele chama os discípulos? Você vai ser pescadores de homens. Os homens são os fazedores, não as mulheres. E o diabo inverteu tudo. E o pior, sabe o que é? A gente reclama dos homens que estão aí hoje, e eu sou mãe de menino. Mas o meu menino sofre a influência da criação que eu dou para ele. Eu sou uma mulher que cria um menino. E sabe o que acontece? E eu tenho uma menina. Nós criamos as mulheres de forma empoderadas e criamos os meninos de forma mimada. Passamos a dominar sobre os meninos. Passamos a ditar regras e dizer assim, olha, assim, é assim, é assim e é assim. Espero que o Pedro não esteja me ouvindo. Aconteceu uma coisa, vou compartilhar, porque a gente tem que falar daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando o meu filho foi estudar fora, eu quase morri. E eu baixei um aplicativo no meu celular para poder acompanhar ele, onde ele ia, onde ele estava, que horas ele voltava e tudo, como se eu pudesse controlar. Ah, não, está na faculdade. Se está na faculdade, está tudo bem. Se está na faculdade, está tudo bem? Não sei o que ele está fazendo, não sei se ele está na sala de aula, não sei se está matando aula, não sei se está na cantina, não sei nada. Aí tá bom. Só que daí ele trocou o celular, veio de férias para casa, trocou o celular, e eu falei para ele assim, mandei uma mensagem para ele, ó, baixa o aplicativo aí no teu celular. E ele me ignorou, total. Falei, ai, daqui a pouco eu liguei. Passou meia hora, você não viu minha mensagem? Vi, mãe. Baixa o aplicativo. Aí ele falou assim para mim, tá bom, mãe. Passou mais meia hora, ele não baixou o aplicativo. Aí eu mandei uma mensagem. Baixa o aplicativo agora. Aí ele me ligou. Mãe, quando você quiser saber onde eu estou, é só você me ligar. Eu queria matar. Eu queria enforcar. Como assim? Quando ele chegou em casa, o tempo fechou.
fechou. E eu fui para o Marco. Tá vendo? Olha só, o Pedro não quis baixar o aplicativo, porque é uma questão de segurança. E eu falando para ele, chorando, porque é uma questão de segurança. E a gente teve uma briga horrorosa. Horrorosa. E ele me falou um monte de coisa, e eu falei um monte de coisa para ele, e ele estava dizendo assim para mim: mãe, eu sou um homem. Mãe, eu sou um adulto. Mãe, eu sou grato a tudo que você faz por mim. Mas, mãe, não tem como você controlar a minha vida. E eu vou dizer isso para ele, do orgulho que eu tenho, da atitude que ele teve comigo. Sabe por quê? Os filhos, as mães não cortam o cordão umbilical. Por isso que, na hora do nascimento do bebê, o médico dá o privilégio de cortar o cordão se o pai quiser participar daquele momento. Mas ele manda a mãe cortar o cordão? Mãe nenhuma tem condições de cortar o cordão umbilical. Nunca vai cortar. Quem é que corta o cordão umbilical? São os filhos. E o Pedro começou a cortar o cordão. Só que isso me posiciona mais ainda em oração. Mais ainda em oração. Então, olha, mães de meninos, eu preciso dar uma dica para vocês. Eu acompanho muitos casos no consultório. Mas, infelizmente, as mães mimam, não permitem que os filhos saiam debaixo da tua saia, os meninos. E aí, quando eles viram adultos, essas mães não suportam mais esses filhos. Sabia? Sabe por quê? Porque eles viraram algo que não foi estabelecido por Deus. Eles são inseguros, eles são completamente dependentes. Entende? E aí, o que acontece? Se encontram com mulheres fortes, empoderadas, que foram criadas pelas suas mães para serem independentes, para serem grandes mulheres, não é assim? E aí, essas mulheres assustam esses homens. Vocês percebem como é que o diabo, desde o Éden, ele trabalha para inverter o propósito original de Deus para o homem e para a mulher? Ele inverteu. Os homens precisam voltar a ocupar o lugar que Deus estabeleceu para vocês. E as mulheres precisam voltar a estar aos pés de Jesus para aprender deles. Nós precisamos recuar. Deus só pôde fazer alguma coisa com a minha vida depois que eu recuei. E aí hoje, quando eu digo para o Marco assim, não, mas eu não dou conta. Não, Marco, mas eu não vou pregar não, porque isso aí não é para mim. E ele fala assim para mim, você vai, há uma autoridade sobre a tua vida, eu te abençoo, vai, Márcia, vai, eu te abençoo, eu vejo, você estuda a palavra, eu vejo você aos pés de Jesus, você tem algo para falar. É Ele que vê isso em mim depois de Deus. E aí Ele me impulsiona. Essa foi a ordem estabelecida por Deus. E, gente, nós arruinamos com tudo. Com tudo, me desculpe, mulheres. Por isso que muitas vezes o conserto estabelecido na nossa casa começa pelas mulheres. O que acontece quando uma mulher se converte? O que acontece quando uma mulher se converte na sua casa? Ela se coloca de joelhos e ela começa a ver a casa dela inteira mudar. Quando é um homem que se converte, leva muito mais tempo. Muito mais tempo. Porque nós somos insubmissas. Porque nós não buscamos em Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí a gente inverteu tudo. A gente quis ocupar um lugar que não era nosso. Gente, o nosso lugar é tão melhor. E não tem nada a ver com afazeres da casa. Pelo amor de Deus, nós mulheres somos muito mais do que isso. É só olhar lá a mulher de Provérbios 31. O que é aquela mulher? Empreendedora, dava ordem às servas, fazia roupa, acordava não sei que hora da manhã. Você lê aquilo, você está cansada quando você termina de ler e fala, mas que mulher era essa? Que mulher era essa naquele contexto histórico? Sinceramente, vocês acham que tipo de homem estava por trás daquela mulher? Que tipo de homem estava por trás daquela mulher? Um homem que soube enxergar o potencial da mulher dele. Um homem que foi um verdadeiro sacerdote. E aí ele falava assim, vai mulher. E aí ela era admirada pelos filhos dela. E aí ela pôde produzir muita coisa.
Mas eu primeiro preciso descobrir qual é o meu lugar, qual é o meu papel. Mas você, homem, também precisa descobrir qual é o teu lugar e o teu papel. É uma troca. Eu quero me submeter, quero me sentir segura, quero que o sacerdócio seja estabelecido para que aquilo que acontece na minha vida seja leve, seja abençoado. Mas nós decidimos carregar o mundo nas costas, não é? Porque a nossa visão, ela é um pouco mais precisa que a do homem. E ela é mesmo. E foi Deus que fez isso, sabia? Justamente para a gente poder ajudar, para a gente dobrar os nossos joelhinhos e orar. Senhor, olha lá, o Marco está querendo fazer uma coisa que eu estou achando que não vai dar certo. Antes de falar com ele, antes de falar com o pai, antes de falar com o filho, converse com Deus. Deus vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar um jeito, e às vezes você não vai ter que fazer nada. Porque quando você se coloca aos pés dEle, a ansiedade vai embora, a angústia vai embora, e Ele vai dizer assim para você, minha filha, fica tranquila que eu estou cuidando. Ai, tá bom, Senhor, tá bom. Cuida mesmo, porque eu não dou conta, não tenho paciência para isso não, tem outras coisas para fazer. Mas a gente quer controlar a vida de todo mundo, quer cuidar da vida de todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, não é assim? E é assim. E aí eu vou dizer que os homens também se acomodaram com isso. Porque daí ficou bom, né? Faz tudo. Até que uma hora eu quero dar um grito de liberdade, eu falo, não quero fazer mais nada, estou cansada, toma que o filho é teu, toma que isso aqui é teu, não é? Porque tem uma hora que daí a gente cansa e não quer dar ordem, não quer fazer mais nada, aí a nossa alma se enche de angústia, de depressão, porque não estamos vivendo o propósito original daquilo que Deus nos criou para ser. Por que será que eles decidiram fazer do jeito deles? Não é? E por que será que nós continuamos fazendo do nosso jeito? Porque é isso que a gente continua a fazer. Eles não conversaram com Deus na viração do dia. Eles deram vazão para os desejos da carne. E a gente continua fazendo isso até hoje. A boa notícia é que Deus enviou Jesus para nos resgatar de tudo isso. E com isso o diabo não contava. O diabo não contava com isso. Porque ele falou assim, não, Deus fez aí imagem e semelhança dele, criou um jardim perfeito, eles erraram tudo, fizeram tudo errado, acabou. Acabou para eles, esse projeto acabou. Só que daí o que Deus faz, por incrível que pareça, depois de tudo de errado que a gente fez, de tudo de errado, de ter dito para Deus, olha, o que o Senhor fez não é bom e eu quero mais. Deus envia seu filho para morrer por nós, e depois de enviar o seu filho, e ele morrer, e ele viver numa condição humana, e mostrar que era possível viver uma vida que agradasse a Deus, Ele nos torna o jardim. Ele nos faz o jardim. E aí ele sabia, gente, porque sem pecado a gente não deu conta, imagina com pecado, né? E aí sabe o que ele faz? Ele dá uma rasteira no diabo, de uma tal maneira, que ele fala assim, você não vai ganhar, sabe por quê? Porque mesmo agora, tendo feito tudo errado, mesmo eles tendo feito tudo errado, você não está entendendo, eu vou morar dentro deles, e aí eles vão conseguir, mesmo com toda essa alma pecaminosa, com toda essa falta dentro da alma, com todo esse desejo invertido, eu vou morar dentro deles. Vocês têm noção do que é isso? Ele veio fazer morada. Ele veio fazer morada. Falei, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Gente, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Depois que eu descobri que dava para perder para o meu marido, para o meu filho, para qualquer pessoa, mas não dá para perder para Jesus. Não dá. Perder com Ele é ganhar. Descobrir isso é libertador. Mulheres, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O conserto começa com a gente. Porque, de alguma forma, esse erro começou com a gente. Tá bom? Mesmo o homem tendo passado ali uma comunicação meio errada, que eu acho que ele passou,
Quem colocou a mão naquele fruto e comeu, fui eu. Eu preciso entender que algo novo pode ser estabelecido na realidade da minha casa, se eu deixar o Espírito de Deus fazer morada no meu coração e na minha alma. Nós precisamos abençoar o sacerdócio do nosso marido, o sacerdócio do nosso pai. Nós precisamos abençoar. Mesmo que seja um pai mau, que seja um marido mau, nós somos maus, não há nada de bom em nós. Pare de achar que somos bons, não somos. A Bíblia diz, somos maus. Por isso que a graça e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós somos maus e precisamos entender isso. Por isso que Ele veio fazer morada dentro de nós. Amém? Então, o meu convite, em primeiro lugar, é para as mulheres. Eu tenho entendido, na minha vida, o conserto começou comigo. Comigo. E foi terrível. Porque eu tinha certeza que quem tinha que ser consertado era o Marco. Absoluta. Que era ele que tinha que ser consertado. O Espírito Santo falou para mim, pois é, minha filha, mas quem precisa de um monte de conserto é você. Ele precisa de algum ajuste, mas você precisa ser quebrada por inteiro. Então, o meu apelo é primeiro para as mulheres. Vocês querem estar de volta ao jardim? E ver a família de vocês frutificar? Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, não é isso? Ele é a videira verdadeira. E se estivermos nele, daremos muitos frutos. Ele precisa estar dentro de nós, habitar em nós, para que possamos dar muitos frutos. Só assim. Esse jardim estabelecido hoje somos nós. Então, mulheres, se vocês querem ocupar o lugar de vocês, voltar ao jardim, ser morada de Deus, para que Ele possa ensinar como é que nós vamos restabelecer a ordem original para dentro da nossa casa e das nossas famílias. Nós precisamos nos colocar diante dEle. Tem uma aqui, duas, eu já estou aqui. Somos duas. Eu confio num exército. Homens, vocês estão vendo aqui mulheres de joelho. Fiquem de pé. Deus chamou vocês para ficarem de pé. As mulheres é que Ele colocou aos pés dEle. Vocês, Ele quer colocar de pé. Ele quer restabelecer o sacerdócio sobre a vida de vocês. Mas para que esse sacerdócio seja restabelecido, vocês precisam buscar do alto a orientação que vem dEle. É Ele que dá a orientação, é Ele. E aí vocês vão ser respeitados por essas mulheres, admirados por essas mulheres. Vamos abençoar as nossas vidas como sacerdotes, Pastor Antônio Marcos, vem aqui, acompanha os homens numa oração, estabelecendo o sacerdócio e abençoando essas mulheres. Vamos orar. Tudo que você escutou, Deus pede para que os homens se levantem realmente e sejam esses sacerdotes, esses homens que busquem direto da fonte, que busquem direto de Deus, homens que amem as suas esposas, homens que protejam as suas esposas, homens que guardem o coração das suas esposas, mulheres que ficam aos pés de Jesus,
são as mulheres de Provérbios 31, são para as mulheres sábias, que buscam realmente a presença do Senhor. Filhos que estão aqui, filhos e filhas, aprendam, para que vocês não venham a errar aonde nós, como pais, erramos, aonde que os meus filhos aprendam com os meus erros, aonde eu errei no sacerdócio, que o meu filho não erre, que ele não erre, aonde a minha filha viu que a sua mãe errou, que ela também não erre. Esse é um momento de quebrantamento, esse é um momento de alinhamento da parte de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a nossa família. O jardim agora ele está regado, porque ele é dentro de nós, o Espírito Santo está em nós, e é Ele que rega esse jardim todas as manhãs, você precisa buscar. Agora não é mais na virada do dia apenas que o Senhor se encontra conosco, mas é em todos os momentos, porque Ele está dentro de nós, Ele está dentro de você, Ele está dentro de cada mulher, Ele está dentro de cada homem, de cada filho. E nós vamos orar e vamos restabelecer a ordem daquilo que foi quebrado, a ordem daquilo que virou um caos, onde o inimigo botou a pata dele, virou um caos. E agora, se isso ainda acontecia na tua casa, está sendo quebrado nesse momento em nome de Jesus. Se tinha coisas fora de ordem na tua casa, meu irmão, minha irmã, meus queridos, tudo aquilo que estava fora de ordem agora está sendo colocado em ordem, em nome de Jesus, a partir dessa palavra reveladora da parte de Deus sobre as nossas vidas. Os homens vão orar comigo. Senhor Jesus, podem falar bem alto: Senhor Jesus, eu sou teu filho, e eu sou teu sacerdote, e eu quero me colocar agora, Pai, diante do Senhor. Eu te peço perdão, Jesus, aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu me distanciei do Senhor. Me perdoa, Senhor, por não ter protegido minha esposa, em nome de Jesus, de não ter honrado ela, de não ter amado ela, valorizado ela como ajudadora. E eu me ergo agora, Senhor. Fala alto, meu irmão, eu me ergo agora, como sacerdote do Senhor, como um homem que entende o seu papel. E tudo que estava fora de ordem está sendo colocado em ordem agora, pelo Teu Espírito Santo, na minha vida, na minha família. Me ajude, Jesus, me ajude, Espírito Santo de Deus, a cumprir o propósito da vocação que o Senhor me deu, de realmente ser um sacerdócio vivo, um sacerdócio real, geração santa e eleita, a conduzir a minha família pelos caminhos do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Agora vocês, mulheres, Senhor Jesus, eu me coloco aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Esse é o meu lugar, como ajudadora, como aquela que tem a visão do que o Senhor tem me dado, não para manipular, não para controlar, mas para ser ajudadora idônea. Eu peço perdão, Senhor, por muitas vezes ter manipulado marido, os filhos, ter desobedecido, tomado a frente, carregado um fardo que não é meu, Senhor, que o Senhor não me deu. Me ajude, Senhor, a continuar, a realinhar a minha vida segundo o propósito do Senhor. Eu serei e já sou essa mulher, essa ajudadora que vai caminhar e vai manter a minha casa de pé, porque do que depender de mim, Senhor, eu estarei de joelhos todos os dias aprendendo do Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos mulheres virtuosas, cheias do Teu fogo, cheias do Teu Espírito Santo, a usar os dons, os talentos, tudo que o Senhor deu, toda a capacidade que o Senhor deu a cada uma dessas mulheres, para a edificação dos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por todos nós.
Senhor, muito obrigado, Pai. Nós só podemos dizer uma palavra ao Senhor. Gratidão, Senhor. Obrigado, Pai, por esse realinhamento, Pai. Obrigado, Deus, porque o nosso coração, Pai, nessa manhã se encontrou com o Teu coração. E quando isso acontece, Pai, aquilo que era um jardim seco dentro de nós, aquilo que nós fomos expulsos, Deus, por causa do pecado, por causa da desobediência, aquilo que nos levou para tão longe do Senhor, o Senhor providenciou um jardim agora dentro de nós. O jardim não está mais fora, o jardim está dentro de nós, é na nossa vida, e desse jardim jorra agora do Teu trono de glória e de justiça, jorram águas vivas que jorram dentro de nós, e que vão realmente enchendo esse jardim, trazendo vida dentro desse jardim, Pai. Eu creio e vejo pelos olhos da fé, Pai, famílias foram agora abençoadas pelo Senhor, famílias foram restauradas, sacerdotes foram levantados aqui, homens que perderam a sua função, o seu papel foram levantadas, mulheres, ó Pai, que buscaram e tomaram coisas que não eram dela, agora tudo isso foi refeito para a glória do Senhor. Pai, faz assim nas nossas vidas, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, a esses pastos verdejantes que estão dentro de nós, porque está jorrando dentro de nós. Esse jardim agora tem tudo que nós precisamos, está dentro de nós, porque o Senhor que plantou esse jardim dentro de nós, no momento em que nós nos encontramos com a árvore da vida, o jardim da vida que é Jesus Cristo. Ele é o Deus que realinha a nossa vida, realinha o nosso coração, Ele dá a direção. Agora aqui, Pai, não tem mais homens com papéis invertidos e mulheres com papéis invertidos, não, Senhor. Tem homens segundo o Teu coração agora aqui nessa igreja, segundo o Teu propósito. Tem mulheres segundo o Teu coração, segundo o Teu propósito, cada um cumprindo o seu papel, Pai. E aí sim teremos famílias mais fortes, famílias cheias do Senhor, para termos uma sociedade transformada, sim, um país transformado. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, não permita que jamais, Pai, nós venhamos dar ouvido para as mentiras da serpente. Pelo contrário, que possamos olhar e saber que esse jardim, Pai, que emana do Senhor sobre as nossas vidas, nós não temos falta de nada, de nada, de nada, porque o Senhor é o que nos sustenta. O Senhor é suficiente nas nossas vidas, porque esse jardim é o próprio Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. Nós Te louvamos e nós Te adoramos por essa manhã, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida da Tua filha, Senhor. Obrigado, Pai, o instrumento da Tua palavra nessa manhã, boca do Senhor nas nossas vidas, Pai. Conserve o coração da Tua filha assim, submisso ao Senhor. Abençoa ela, abençoa a sua casa, o pastor Marco, o Pedro, a Cauana. Continue levantando os Teus filhos, Pai, nesse tempo como profetas nessa geração, Pai, em nome de Jesus. Mas que seja a casa da Tua filha, Pai, e sobre a casa dela também seja estendido sobre todas as casas que aqui estão. Nunca falte do azeite do Senhor, nunca falte da unção do Senhor, nunca falte da presença do Teu Espírito Santo, nunca falte a paz, o amor, a alegria, a direção e a orientação do Teu Espírito Santo. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, nas nossas famílias. E nós Te louvamos e nós Te adoramos por essa manhã. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Há esperança, Senhor. Há esperança sim para aqueles que estão aflitos, Pai. Agora nos ajude a levar esse jardim, Senhor, não apenas dentro de nós como ele está, mas a podermos compartilhar que existe esse jardim para essas pessoas que estão vivendo desertos, que estão vivendo na confusão. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.